Como vão, Haverim, Hakol, Becede, tudo em ordem, tudo bem? Fazer a leitura aqui da nossa terceira parte da Parashá, Shavua da semana, tá? Dessa porção aqui da Parashá de Noa. Capítulo 7, versículo 17, tá bom? Sem mais delongas, ela é uma porção assim bem... Como é que eu posso dizer? Ela é uma porção bem literal em relação aos comentários de Rashi, tá? Sem mais delongas, nós vamos entender aqui um pouquinho dela. Diz assim o versículo 17. Vai Hamalbu al-Baim Yom Haaretz, né? E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra. Vai Bu Hamaim Vai Su, né? E cresceram as águas, Vai Su, e ergueram El Hatevá, ou seja, a arca, Vatarã, e a elevaram Me al Haaretz, a levaram sobre a terra, tá? Então esse primeiro versículo nosso aqui, ele já traz que o quê? Que foram 40 dias sobre a terra de chuva e a terra foi coberta por água. E essas águas fizeram com que a arca se elevasse de sobre a terra, tá? Rashi, ele já nos informa aqui assim. E a terra, né, ela estava submersa na água 11 cúbitos, tá? Como um navio carregado que estava parcialmente submerso na água, conforme demonstra os versículos seguintes. Então, Rashi, ele fala assim, que a arca ela ficou ali. Sabe quando tem um cargueiro, ele está cheio de carga? Nós vemos, o barco ele não fica todo a parte debaixo do casco sobre a água, ele fica parte imerso. Então o Rashi está explicando aqui que ela ficou parte submersa, né, e parte acima da água, tá? Amigos, como eu estou tentando dizer, essa porção aqui, ela entra muito bem nessa questão. Tá? Os comentários de Rashi que eles tentam explicar, em relação até os meses, Rashi vai explicar, fazendo os cálculos aqui, sobre realmente quantos dias que eles ficaram ali. Tá? Então diz assim, ó, as águas fortificaram, se aumentaram bastante e a arca flutuou sobre a superfície da água. Versículo 19, as águas sobre a terra tornaram-se muito fortes, né? Meod, né? Que no hebraico você fala, no caso, seria muito, muito fortes, tá? E foram cobertas todas as montanhas altas sobre os céus. As águas fortaleceram-se 15 cúbitos acima e as montanhas foram encobertas. E pereceu toda a carne que se arrastava de sobre a terra. Pássaro, gado, animal e selvagem, todo animal rastejante que rasteja sobre a terra, e todo ser humano. Então esse primeiro relato aqui começa a falar que o nível do mar subiu tão alto que cobriu até os picos dos montes mais altos, tá? E que veio a perecer todo tipo de vida, né? Desde a humana como dos animais, né? E é óbvio aqui que os peixes não estão incluídos, né? Caso você não saiba, quando se tem um grande maremoto, um tsunami, a parte de baixo da água não chega a sentir, tá? Essa onda por cima. Então aqui, por isso que a Torá não menciona os peixes, como continuando aqui, ó. Todo aquele que tinha um suspiro de vida, tudo sobre a terra seca, morreu. Foram apagadas todas as criaturas que existiam sobre a face da terra, humanidade, animais e animais terrestres, e pássaros dos céus. Eles foram apagados da terra, somente restou Noa e aqueles que estavam com ele na arca, tá? Então, como a Torá fala sobre a terra, todos os animais que estavam sobre a terra, tá? Vamos lá. As águas aumentaram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Deus se lembrou de Noa e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Tem uma parte no Midrash aqui, tá? Inclusive o próprio Rashi ele comenta, ele fala assim, né? Ar-Noa, por que Ar-Noa? Fala assim o versículo aqui 23, né? Fala assim, ó, foram apagadas todas as criaturas que existiam sobre a face da terra. Aí ele fala a humanidade, os animais, e fala assim, né? Somente restou Noa e aqueles que estavam com ele na arca. Rashi ele vem assim, ó, Ar significa apenas Noa, tá? Este é o significado simples. Porém, o próprio Rashi também traz aqui o Midrash da Agadá, tá?
que diz que Noa, ele teve um esforço muito grande, né? Noé ele teve um esforço muito grande, porque você imagina você ficar num espaço confinado com várias espécies de animais, tá? Aí você tem animais de sangue quente, animais de sangue frio, animais que voam, né? Animais de hábito noturnos, né? Diurnos. Aí você imagina Noé e seus filhos ali para poder alimentar todos esses animais, tá? Aí o Midrash nos conta aqui que certa vez o Noé ele atrasou o alimento do leão. E quando ele chegou perto para fornecer o alimento, o leão o abancanhou. Diz que até arrancou um pedaço da sua carne, tá? Então o Midrash ele fala aqui que a palavra ar, né, apenas Noa dá-se a entender que Noa estava exausto, tá? Por causa desse trabalho, tá? Aí fala assim, ó. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Este soprar não é um vento tempestuoso, tá? A palavra aqui que fala assim, né? Vai haver Elohim, né? Vai haver Elohim rua, ou seja, né? Rua, um sopro. Esse ruas não é uma tempestade, tá? É como o Urash comenta aqui, ele fala assim, um espírito de consolo e calma passou diante dele para se apiedar da terra. Tá? Então não era um vento forte, era um vento ali como se fosse, como a própria palavra diz aqui, um ruach, né? Um espírito, um sopro, um alento. Bom? E foram seladas as fontes do abismo, as comportas dos céus e as chuvas do céu cessou. Tá? Eu acho que ele fala assim, quando eles foram abertas está escrito todas as fontes. Tá? Se nós formos ler lá justamente no versículo 7 aqui, no versículo capítulo 7, versículo 11, fala que foram abertas todas as fontes do abismo. Já aqui, não, fala foram seladas as fontes do abismo. Todas não está escrita porque algumas delas permaneceram abertas. Por quê? Aqueles que eram necessários para o mundo, tais como águas termais, de Tiberiades, né? E outros casos semelhantes, ou seja, como Deus abriu todas, ele não fechou todas as comportas do abismo, porque algumas serviriam ali para realmente, né, águas termais, aquelas águas quentes, né, e outras fontes também de água. As águas recuaram da terra, elas continuaram a recuar, e ao fim de 150 dias a água tinha diminuído. A arca se assentou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre as montanhas do Ararat. Amigos, Rashi traz um cálculo aqui para determinar que dia do mês realmente a água cessou e a arca parou sobre o Monte Ararat, tá? Existem vários outros comentários aqui que dão praticamente 2 páginas de Rashi só para tentar determinar a exatidão dos meses e dos dias em que a arca parou. Eu não vou ler esses comentários, tá? Por quê? Como eu estava tentando explicar no começo aqui. Ele vai comentar aqui sobre os meses dentro do calendário hebraico, tá? Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui. O calendário hebraico, o calendário de Deus. Eu vou deixar bem claro assim. Nós já estamos vendo aqui que na Torá, o livro de Gênesis, já está nos falando justamente do calendário que Deus criou. Não está falando de agosto, de janeiro, não. Não tem nada a ver. Isso aí foi criado pelo ser humano, com Deus já avisando que viria, né, um reino. Olha só que interessante, eu não sei se eu comentei com vocês aqui. Existe uma profecia em Daniel sobre um reino que viria, tá? Depois nós vamos entrar nesse assunto, que nós também vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de assuntos aqui. E lá fala assim que ia vir um reino e ele ia mudar as estações e os anos. Ia fazer cessar, né, o serviço a Deus ali no templo, tal, tudo. E ele ia mudar todo o calendário, tá? Para o calendário deles. Infelizmente, esse é o calendário que hoje nós seguimos, né? Se nós pararmos, é só você parar para estudar um pouquinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, aí você chega lá, agosto, julho, você vai ver da onde que originou esse calendário e por que que Deus fala que era para o povo judeu não seguir esse calendário, tá? Por isso que no judaísmo, esse calendário é chamado um calendário civil, tá? Tanto que no calendário contado aqui, eu quero deixar bem claro.
Desde o Talmud até os dias de hoje, com os comentários de Rashi, que são os mais recentes, né, e os mais recentes de hoje ainda, se tem toda a data correta, exata, desde Gênesis ali, desde a saída de Adão até os dias de hoje, tá? Sem se perder um único dia. Por isso, dentro do calendário judaico, nós estamos no ano 5.785 agora, que foi agora no mês de Tisei, dia 1º de Tisei, nós tivemos Rosh Hashanah, né, que é o ano novo do judaico. Tá? Então, Rashi, com base nisso, ele traz todo esse cálculo e ele traz esse cálculo mostrando que certinho aonde, dentro do mês, o dia onde a chuva cessou, tá? E ela veio a parar, e trazendo até os dias de hoje. Tá? Então, não se perdeu nada. Tá? O calendário gregoriano ele é contado a partir de uma história aí que não tem nada a ver com a Torá. E Deus, como eu falei em Daniel, ele alerta o povo para que o povo não seguisse esse calendário, porque ele é um calendário pagão. Ele envolve festas que não tem nada a ver com a Torá, porque ela vai acabar caindo em festas de idolatria. Tá? Então, por isso, tanto o judeu como nós aqui também, como não judeus, Bnei Noah, não seguimos esse calendário civil. Tá, Mauri, você está aqui. Vamos explicar direitinho. Claro, hoje aqui é terça-feira, dia 29/10/2024. Normal, é um dia. Mas quando nós vamos seguir as festas de Deus, seguimos conforme o calendário judaico. Por isso, nós também não comemoramos essas festas que tem. Final de ano, Natal e outras festas aqui, tá? Porque Deus já havia alertado que iriam mudar. Hoje, boa parte das festas também são questão de comércio, tá? É só para vender, movimentar o comércio. Não tem um significado real nem profundo sobre elas. A não ser o calendário que Deus deu, porque conforme Deus criou o tempo, Deus criou todas as coisas, então ele estabeleceu o calendário correto. Nós entramos nesse assunto aqui porque Rashi ele vem aqui. Ó. Eu vou pegar só esse pequeno aqui, é o menorzinho que tem. Os demais aqui são 2 páginas de comentários só para ele traçar o mês certinho aqui. Onde que mês e dia que a arca parou. Olha só. Ao fim de 150 dias, né? Miketzetz Hamishim, né? Ou seja, ao fim de 50 dias. Elas começaram a diminuir. E isso se passou em 1º de Sivan. Tá? Aí Rashi fala assim, como assim? No dia 27 de Kislev, as chuvas pararam. Restaram 3 dias em Kislev. Tá? Kislev. E 29 de Tevet, que perfazem um total de 32. E Shevet, né, Shevat no caso aqui, Adar, Nissan e A, totalizando dá os 118 dias, tá? Então fala assim, ao fim de 150 dias, Rashi ele vem e cata aqui todos os dias dos meses, né? O mês aqui de Adar, de Nissan e A dá o total aqui de 118 dias, que totaliza 150 mais 32 mais os 108 que dá 150. Talvez fique difícil para você entender isso de princípio, tá? Mas a Torá é muito específica. Com o tempo você vai pegando toda a história do Êxodo, cada história de Gênesis, você vai ver como as datas batem até com os dias de hoje, sem se perder nada. Então o Rashi ele pega certinho os meses, soma-se ali, tá? Com justamente os 108 que faltavam ali totalizando dos outros meses, com os 32 de Tevat e Kislev e dá os 150 dias certinho que a arca ficou sobre a água. Então ele vai conseguir trazer o mês correto aqui. Ele vem com agora no dia 17 aqui do mês que ele pega, né, da Torá, ou seja, que fala, né, no 17º dia do mês sobre ontem. Então ele pega e traça e vai traçando certinho aqui a data, tá? Esse conteúdo aqui ele é um pouco mais didático da Torá, tá bom? Continuando aqui então, vamos lá. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, ficaram visíveis os cumes das montanhas. Tá? Ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia feito. Ele enviou o corvo, ele saiu e voltou até que as águas da terra secassem. Aqui, Rashi ele faz um comentário e ele traz um comentário da Haggadah, tá? Do Midrash. Este corvo
tá? No Midrash conta assim que esse corvo, ele saiu, mas ele ficou circuncidando a arca ali, né? Circuncidando a arca ali. Ele não foi tentar procurar se realmente havia alguma porção seca. Por quê? Diz que ele estava preocupado com a sua parceira, tá? Rashi continua ainda comentando, né, como na Haggadah, conta que na verdade esse corvo foram aqueles corvos que foram usados para alimentar o profeta Eliá, tá? Depois lá toda aquela questão do confronto com os 400 profetas de Baal ali, tá? E os corvos ali e o alimentaram. Então, a missão desse casal de corvo era a de Elias, e não, por isso ele ficou circuncidando ali com medo que acontecesse alguma coisa com a sua parceira, tá? Isso aqui é um midrash, tá? Não é o literal aqui. Vamos lá. Versículo 8 diz assim: Ele enviou o pombo de si para ver se a água tinha baixado da terra. A pomba não pôde encontrar lugar para descansar seus pés e retornou para ele e para a arca, pois ainda havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu sua mão e a trouxe para si, para a arca. E ele esperou outros 7 dias. E ele de novo enviou a pomba da arca. A pomba retornou para ele à tarde, e eis que ela tinha uma folha de oliveira abocanhada em seu bico. Noa soube que a água havia baixado na terra. Ele esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba. Dessa vez ela não mais voltou para ele. E terminamos aqui, tá? Falta aqui mais 2 versículos. Rashi comenta assim, ó. Esta não é uma expressão de envio em uma missão, mas uma expressão que significa mandar embora. Ele enviou o pombo para tomar seu caminho, e assim Noa saberia que as águas haviam diminuído, pois se encontrasse lugar de descanso não retornaria, tá? Abocanhado em seu bico, né, o raminho ali de oliveira. Eu digo que trata-se de um pombo macho. Rashi ele vem aqui, ele vai tentar dentro do hebraico dizendo que é um pombo macho. Por quê? Nós sabemos que, né, tem aqui o sujeito oculto. Nessa questão do sujeito oculto, nós temos ali se ele é masculino, é feminino, por causa do verbo em si, que está conjugado no feminino, no masculino ali. Tá? Eu não vou adentrar isso aqui porque ele vai entrar dentro do conceito do hebraico, tá? Vamos lá. Abocanhada. O Midrash Haggadah explica como uma expressão de alimento, né? E interpreta befirá, porque, né, saraf aqui no taraf, desculpa, ele arrancou, tá? A Midrash vai trazer essa palavra como justamente uma expressão de fala. Ou seja, o pombo disse: prefiro que a minha comida seja tão amarga como a oliveira das mãos de Deus e não doce como o mel das mãos de um ser humano, tá? O Tratado de Sanhedrin aqui na página 108b comenta melhor sobre esse assunto, tá? Versículo 3 fala assim, ó. E foi, né, no ano 601 do aniversário aqui de Noa, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram de sobre a terra, tá? Então entendam bem, Noa, ele entrou na arca com 600 anos. Com 601, né, ou seja, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram de sobre a terra. Noa removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra secou. Então entendamos bem, Noé entrou com 600, com 601 as águas pararam, tá? E ali, ele no primeiro mês. Só que se nós formos ler lá atrás, ele saiu no segundo mês, no 17º dia, no segundo mês, tá? Aí então as águas secaram da terra, Noé removeu a cobertura. Aí continua o versículo que fala assim, ó, no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Esse é o nosso último versículo aqui. Então Noa, ele saiu no segundo mês, tá? Vamos pegar aqui para nós lermos direitinho. Aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 7 diz assim: no ano 600 da vida de Noa, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia todas as fontes das águas
do abismo romperam-se e as comportas do céu foram abertas. Começou o dilúvio. Aí agora Noa termina no 600, primeiro do seu ano, tá? Só que aos 27º dia do mês que a terra secou, ou seja, ainda teve mais 10 dias, né, de um ano a 10 dias para completar, ou seja, foram um ano e aí mais 10 dias dentro da teva, dentro da arca, tá? E aqui nós terminamos a nossa porção. Meus amigos, vocês viram que essa porção aqui, ela verdadeiramente assim, ela é bem analítica, né? Se nós formos analisar todo o contexto, não comenta muito o que aconteceu dentro da arca durante esses anos, né? A não ser o Midrash, ele traz alguns detalhes aqui, tá? Mas só para nós encerrarmos, entendamos bem. No período de um ano, Noé, sua esposa e seus 3 filhos, juntamente com as esposas dos seus filhos, ficaram confinados dentro de uma embarcação. Tá? E dentro dessa embarcação tinha todas as provisões necessárias. Tá? Nós falamos na porção passada que Deus fala assim, Boné, venha. Ou seja, Deus chamou Noé para dentro da água. Ou seja, Deus fala, eu vou estar com vocês dentro da tevá, dentro da arca. O Mabul, o dilúvio, ele significa o caos, né? Era um processo aqui, a Hassidut explica que, na verdade, as águas do dilúvio, elas eram como se fosse um mikveh. O mikveh dentro do judaísmo é o quê? É um banho ritual que você faz, muitas das vezes de sexta para sábado, na véspera de Shabat, para limpar toda essa impureza. Tem a questão da mulher no período dela, da menstruação, né, de nidar. Então, o mikveh ele também serve também para purificar utensílios, né, de cozinha. Então, dentro, o próprio Kohen Gadol, o sobre sacerdote, quando ele ia fazer o serviço a Deus ali no tabernáculo e posteriormente no templo, ele tinha que passar pelo mikveh, tá? Que era um banho, uma imersão na água, tá? Para poder se purificar. Então a Hassidut explica que o mundo precisava desse mikveh que foi chamado aqui de Mabul, dilúvio, para purificar toda a terra de todo o mal que aquela geração descendente ali de Caim veio fazer sobre o mundo, tá? Enquanto o mundo estava nesse processo, Deus estava com Noé e sua família dentro da arca, dentro da tevá. E ali, durante um ano, Deus proveu todas as necessidades dele e dos animais. Tá? Como nós comentamos aqui, é um espaço confinado até a luz. Deus ensinou a Moisés trazer para dentro da arca. Como nós falamos, animais de sangue frio, animais de sangue quente, animais de hábitos noturnos, animais de hábitos diurnos. Então, dentro da arca, ela se transformou, né, num ambiente propício para toda essa fauna animal, assim como a questão do próprio ser humano. Tá? E nós comentamos que a única coisa que não teve dentro da arca foi a relação, né, ali entre Noé e sua esposa, entre os filhos e suas esposas. Tá? Porque, como diz, é um estado de luto. Você está vendo o mundo ali sendo destruído, está sendo reconstruído, passando um processo, você não vai, né, ter ali, vamos dizer, cabeça para isso. Ou seja, Deus falou, a partir daqui dentro vocês cessem isso. Quando vocês saírem, como nós vamos ver depois, quando acabar o dilúvio, não é sair da arca, e sim, a ordem de crescer e multiplicar, Deus ordena. Tá? E também como outras questões que nós só vamos ver lá, senão nós vamos acabar dando um spoiler aqui, como se fosse spoiler, todo mundo conhece a história. O que nós só vamos trazer aqui é um pouco mais profundo em relação a toda essa história que nós começamos aqui em Gênesis e chegamos aqui até em Noa. Entendam bem, não importa o espaço, não importa onde você está. Se você está com Deus, o mundo pode estar acabando lá fora. Se a presença de Deus está dentro da sua tevá, dentro da sua arca, dentro da sua casa, não importa o que aconteça em volta. Porque assim como Deus pegou e fechou a porta da arca por fora para proteger Noé e sua família, Deus faz conosco. Por isso nós temos na entrada de nossas portas uma mezuzá. Tá? Benei Noa, nós não somos obrigados a colocar. Mas
Se você tem a vontade e o desejo de cumprir uma lei de Deus, você coloca, eu aqui dentro da minha casa, eu tenho a mezuzá. Tá? Que é um outro assunto que depois nós trazemos aqui, que é um sinal que Deus falou para colocar nas portas de nossas casas, tá? E um lembrete, mas também sim é uma proteção para o nosso lar. Então, dentro da arca estava Deus, e o mundo em volta, ele estava passando por um processo de purificação, tá bom? Então, você muitas vezes se encontra em situações que você fala, nossa, tá um caos esse lugar, que é o que eu moro, é esse bairro, é não sei o que, hoje está difícil. Para onde você for, né, tá meio complicado. Mas dentro da tua casa, se Deus está com você, Deus ele guarda e lhe protege, como foi com Noé. Só que a diferença nós já trazemos aqui. O que nós precisamos fazer? Ser tzadik tamim, justos e íntegros na presença de Deus, ainda que em volta de você esteja simplesmente a imoralidade, né, a criminalidade e assim. Você permaneça íntegro, tá? Porque eu como falo assim, tem um rabino amigo meu, ele fala, você ser um justo, uma pessoa íntegra, lá separado nos montes do Himalaia, isso é fácil. Isso é muito simples, você não tem contato com nada, então para você é simples. Agora você ser um justo, um tzadik, no meio de uma cidade, né? No caso, vou usar um exemplo como São Paulo, você andar corretamente, fazer o que é correto, mesmo quando todos à sua volta fazem aquilo que é errado aos olhos de Deus, isso sim é você ser um justo e uma pessoa íntegra, tá? E foi justamente o que Noé fez. Noé ele estava ali envolto a uma multidão de pessoas que estavam na criminalidade, na moralidade, mas ele se permanecia ali íntegro, e por isso Deus se revelou para ele. Que nós viemos a estar do mesmo jeito hoje, que nós viemos aprender com essa história de Noé, aqui que nós deveremos, mesmo em volta de nós está um caos, tá? Nós devemos nos permanecer justos e íntegros na presença de Deus. Amigos, mais uma vez, fiquem com Deus. Muito obrigado. Você que já nos acompanha aqui, tá? Toda Arabá, você que é novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Becol Top, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na sua vida e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus sobre a sua vida, tá? Que Mashiach se revele ainda hoje, construa o terceiro Beit Hamikdash, amém e amém. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a quarta parte da nossa Parashá de Noé, tá? Toda Arabá, Lehitraot. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.